depois que você entende como é que eles funcionam, não só os parâmetros, mas o DNA, os cromossomos deste reverb, fica muito mais fácil você trabalhar com reverb. Porque você pensa neles antes, aí você os aplica, já tendenciosa a obter um resultado. Então o primeiro reverb de todos foi chamado de echo chamber. O que eram os echo chambers? Eles eram salas no subsolo do estúdio, eram salas embaixo do estúdio, onde eles usavam apenas para criar reverberação. Então colocava-se um microfone no centro da sala e alto-falantes dentro da sala também, que geraria o som que estava vindo de um outro lugar, podia ser ao vivo mesmo ou da técnica. A sala reverberava, a sala cantava, vamos dizer, e tinha um microfone para captar apenas este canto da sala, essa reverberação. Os reverbs de convolução são cópias exatas, são clones captados por essas salas, por esses reverbs, esses recintos, ou mesmo esses reverbs mecânicos, igual plate reverb ou spring reverb. Quando se trata de reverb digital, no caso ele citou plugin, a gente tem duas formas de trabalhar com reverb, que são os reverbs em algoritmo e os reverbs em convolução. Algoritmo, que são o quê? São cálculos matemáticos, programações que vão deduzir como que um reverb era suposto a agir. Tem 3 plugins para mim que são os mais fantásticos, se eu pudesse eleger. Fica complicado para mim viver sem eles hoje em dia, eu sou refém mesmo deles. Um é o IR, que eu adoro o reverb dele, as convoluções. O outro é o Q-Clone, que me dá muita oportunidade de criar texturas aonde o digital às vezes não alcança, e aí por ele clonar muita textura do analógico, eu uso isso a meu favor. E o outro é o Autotune. O que interessa é você usar a sua ferramenta e saber usar bem ela. Depois do Echo Chamber, a gente teve 2 outros tipos de reverb que a gente classifica eles como reverbs mecânicos e não acústicos, não geográficos. É o plate reverb e o spring reverb. Você já pegou um prato de bateria assim e falou em cima do prato de bateria? O plate reverb era um prato grande que você jogava som nele através de um alto-falante também, e da mesma forma tinha um outro microfone para captar. Tipo assim, eu vou cantar aqui, ó. Have you ever lose your face in me? Eles costumam soar muito bem, por exemplo, caixa de bateria, voz. Ele espalha muito. Você viu quando a gente fez o teste aqui, o experimento? Você fala nele, ele espalha bastante. E esse fato dele espalhar bastante faz com que o tail dele seja grande, mas ele não é um reverb denso. Eu vou usar um termo aqui mais chulo e informal. Ele é um reverb ralo, granulado, que espalha. Ele não é aquele reverb como se você estivesse numa igreja ou num banheiro. O spring reverb, spring em inglês é mola. Quem já teve um amplificador de guitarra que tem reverb nele? Aí na hora que ele está ligado, você vai mexer, alguém chuta, ele faz um barulho assim. Quem nunca? Nunca, Thiago. Este barulho, ele é a mola do reverb dentro do amplificador, que na hora que você mexeu ele mecanicamente, ele sacudiu. Na hora que você tem um sinal de reverb, você começa a aumentar o knob de reverb do seu amplificador, o que você está fazendo é introduzindo o som da guitarra nesse conjunto de molas dentro do amplificador, que geralmente é uma caixinha metálica que fica exposta do lado de fora do amplificador. Essa caixinha com as molas vai produzir um som, e lá dentro tem um microfone ou uma forma de fazer essa transdução deste efeito acústico da mola e aí incorporar junto com o som da guitarra reproduzido pelo alto-falante. E aí a gente tem os outros tipos de reverbs, que são qual? O hall. Você pode simular um hall com cálculos matemáticos, ou você pode colher de fato o som de um hall, criar essa convolução e usar esses plugins que trabalham com convolução, estimulados pelo impulso e response destes recintos. Nenhum lugar vai te passar isso, você não vai ler isso, porque isso é uma análise própria. Mas porque eu já trabalhei em várias salas diferentes e vários reverbs diferentes, toda vez que eu vejo que o size está exacerbado, a sensação que eu tenho é quando eu chego numa sala e o pé direito é alto. É a mesma sensação. E o decay tem a ver com a profundidade da sala, com a dimensão da sala horizontal. Se vocês pararem para pensar que a altura está mais relacionada ao size do reverb e comprimento e largura estão mais relacionados ao tail do reverb, também chamado de decay, vocês vão conseguir ter uma ideia melhor do que um algoritmo consegue expressar
o ambiente acústico. O que vai mudar é o tipo de reflexão. Vão ser menos frequências agudas se você estiver trabalhando com frictional absorbers e mais frequências altas se você estiver na sala, uma sala inteira de espelho, por exemplo. Vai ficar extremamente metálico, cintilante, concorda? Então a difusão é a densidade da combinação das reflexões de um reverb. Quanto mais se aumenta a difusão, mais o efeito chorus você tem dentro de um reverb. Olha como é que aí a gente já joga para a arte. Aquele canto que não está muito legal, ao mesmo tempo você não quer colocar reverb demais, mas seria o reverb suficiente para ajudar a mascarar uma desafinação ou outra, coloca um reverb com muita difusão, porque quanto mais difusão, mais combinações tem. Quanto mais combinações tem, mais próximo de um chorus você vai ter, porque a gente vai estar trabalhando agora com o quê? Comb filtering, com fase. Outra importante característica dos reverbs, parâmetro, é o early reflection, que a tradução seria reflexões primárias. As primeiras reflexões são esses primeiros rebatimentos que você tem, é a primeira sensação da reverberação. O analog delay é quando a gente usa fitas magnéticas para criarmos as repetições. Como que elas são feitas? Você tem um som direto, que era assim que se fazia antigamente, um canal na sua mesa, onde a mandada deste canal ia para um gravador analógico. Este gravador analógico, ele tem o record head antes do playback head, que cria, no caso, um espaço, uma distância em tempo, de acordo com a velocidade que a fita se movimenta. Você pega esse sinal agora do playback head gravado e joga em um outro canal na sua mesa. Então você aí já vai ter um atraso. Esse atraso vai depender da velocidade da fita. Se a fita movimentar muito rápido, vai trafegar mais rápido entre o record head e o playback head. E aí você vai ter um delay menor. Se a fita estiver trafegando bem devagarzinho, se o andamento for lento do tape machine, esse delay vai ser mais longo. E você ainda tinha nessas fitas magnéticas um ajuste de fine, que seria um ajuste fino da rotação, que não precisava ser nem 30 IPS, nem 15 IPS, nem 7,5 IPS. Seriam ajustes finos dessas velocidades fixas, o que traria ainda mais flexibilidade no tempo do delay. E o feedback? O feedback é quando você pega esse sinal e você joga de volta no analog tape. Então você cria agora um atraso do atraso. E quanto mais volume você coloca, mais repetições você cria. Por isso, a ponto de você, se você colocar por excesso, ficar ele se repetir ad eterno. O que ele está propondo é você usar o sidechain de um compressor para trigar na saída a presença do delay. E como que funciona? O delay da voz existe na track inteira. Só que quando termina a performance da voz, significa que não tem nada estimulando o sidechain do compressor. Se não tem nada estimulando o sidechain do compressor, significa que agora o compressor vai parar de atuar. E aí o delay da voz vai vir à tona. É um jeito de fazer isso.